minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva. Meu nome é Valdo. Nós vamos iniciar aqui nos estúdios da Missão Maria de Nazaré mais um programa. Vamos iniciar então clamando a presença do Espírito Santo sobre nós, sobre a sua família, sobre esse nosso encontro com a Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra para nós nesse dia está em João, no capítulo 12, nos versículos 24 ao 26. Disse Jesus: em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é um pequeno evangelho, né? É até difícil às vezes tirar tanto conteúdo de tão poucas palavras. E é um evangelho também muito forte, né? Que traz às vezes até alguns questionamentos. Em primeiro lugar, vamos por versículo. Né? Versículo 24, Jesus vai dizer que se o grão de trigo caído na terra não morrer, ele fica só. Se morrer, produz muito fruto. Então a primeira coisa que Jesus está falando aqui é da importância, a fecundidade ligada à morte. Né? Parece até um paradoxo, é um paradoxo. Né? Ou seja, se não morrer, não dará vida. Né? Porém, nós precisamos entender aqui que Jesus está falando de duas realidades. Né? Da morte propriamente dita, ou seja, é preciso que nós morramos para nascermos, ou melhor, para que venha a vida nova, a vida eterna. Né? Então, a morte é inevitável, a finitude, né? Olha que interessante, né? A finitude está ligada à eternidade. Né? Um outro paradoxo. Ou seja, a finitude, a vida que aqui nesse mundo é finita, está de alguma forma ligada à eternidade. Agora Jesus está falando também, e aqui é importante entendermos isso, ele está falando também de realidades que precisam morrer em nós. Né? Então quando Jesus diz, por exemplo, que é necessário que o grão de trigo morra, ou seja, que ele morra para si, né? Deixe de ser o que é, né? Abra mão de si, para que na fecundidade do solo cresça e dê muito fruto, ele também está falando das realidades em que nós precisamos morrer. E é curioso ao olharmos, por exemplo, para a realidade de um pai e de uma mãe, né? Já que ele está falando de fruto, de vida. Um pai e uma mãe, em muitas coisas, precisam morrer. Né? Quando se abre a fecundidade, quando se abre a ter filhos, a paternidade ela está muito ligada ao sacrifício. A abrir mão de certas coisas, de certas vontades, de certas facilidades, né? De certos confortos. E aqui eu ouvi um irmão partilhar recentemente uma realidade que me tocou. Né? Ele dizia que existem duas palavras que se parecem, mas são de fato opostas na forma como nós levamos a nossa vida, que é o conforto e o confronto. Ou seja, nós podemos optar por viver uma vida de conforto. Uma vida de conforto é não morrer, né? É uma vida em que eu vivo bem, em que eu não me sacrifico, em que tudo concorre de forma mais fácil para mim. Eu busco sempre o mais fácil, com aquela lei muito animal, né? Fuja da dor e busque o prazer. Isso é uma vida de conforto. E é curioso que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, vive nessa vida dessa forma.
buscando uma vida de conforto. Ou seja, eu trabalho para ter uma aposentadoria. Né? Ou seja, eu quero dar uma vida melhor para minha família. Ou seja, claro, não que isso seja necessariamente um problema, mas quando isso é a finalidade da vida, aí sim é um problema. Quando a finalidade da minha vida é ter uma vida de conforto. Olha para a vida dos santos. A vida dos santos não foi uma vida de conforto. Foi uma vida de confronto. Olha que interessante. Ou seja, é preciso confrontar, ter o conhecimento da vontade de Deus e a nossa santificação e confrontar com a nossa vontade humana, que às vezes está muito inclinada ao desejo do descanso, do conforto, das facilidades. Então, o confronto é essa realidade que, inclusive, fundamenta as palavras de Jesus quando ele diz o reino do céu é dos violentos. Por quê? Porque é daqueles que confrontam a sua vontade, a sua carne, as suas inclinações, as suas paixões. É preciso confrontar, não simplesmente dizer, é porque é mais fácil assim, ou de se deixar levar pela maré. Tem gente que pensa, e eu usando uma outra analogia, né? Pessoas que pensam que viver a vida em Deus ou viver a vida para buscar a eternidade é simplesmente estar num rio e aí eu deito numa boia e deixo a minha vida me levar, né? Como diz a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. O problema é que esta maré, esta correnteza, é igual naqueles desenhos, né? Onde tem a correnteza, o rio forte e tem um abismo, uma cachoeira lá embaixo. Ou seja, esse abismo é de fato um inferno. Aqueles que vivem a vida boiando na vida, ou seja, buscando uma vida de conforto, com as mãos na nuca e os olhos para cima, eles estão caminhando, ou seja, levados pelas suas inclinações naturais, caminhando para o abismo. O que fazer então? É preciso confrontar a correnteza, é preciso nadar contra a maré, para encontrar a terra firme, para não se deixar levar por esse abismo. Tem pessoas que não acreditam que ali a pouco tem um abismo, que tudo vai desmoronar. As pessoas se deixam levar pelas suas paixões, pelos seus instintos, pelo seu desejo de conforto. E o que o Senhor nos chama aqui é ao confronto, é a nadar contra a correnteza, contra as nossas paixões, contra os nossos desejos que às vezes, na verdade, querem a tranquilidade. Porque, afinal de contas, temos em nós uma dimensão que é animal. E o animal tem em sua natureza essa lei. Fuja da dor, busque o prazer. O animal é incapaz do sacrifício. O animal, porque não possui inteligência, vontade, como o ser humano possui, para ser capaz de dizer, eu livremente escolho me sacrificar, abrir mão de mim pelo outro, por um propósito, por algo maior. Portanto, quando Jesus diz, o grão de trigo ele precisa, para cair na terra e dar frutos, ele precisa morrer, precisamos também considerar os sacrifícios diários da nossa vida. Jesus também está fazendo, obviamente, alusão à sua própria morte aqui. Nós estamos no capítulo 12 de São João e o capítulo 13 já começa com lava-pés, já começa então todo o cenário da paixão. Então aqui nós antecedemos justamente o sacrifício de Cristo. Ele está falando de si também, mas isso se aplica a cada um de nós. O sacrifício diário que nós precisamos viver para darmos frutos. Certa vez, o Padre Paulo Ricardo disse uma frase interessante. Ele disse, todo homem maduro é pai. Olha que interessante. Por quê? Qual é a associação que se faz entre maturidade e paternidade? É interessante que o pai, ele em si, ele exige sacrifício. Pai não é um mero genitor. Pai não é alguém que simplesmente teve ali uma relação com a mulher e vai gerar uma criança. Não, pai não é só isso. Óbvio que não. Pai é quem gera, quem forma, quem cria, quem educa. E a paternidade está ligada a tudo isso. Agora, é interessante que a paternidade está muito ligada ao sacrifício. Tanto quando eu falo paternidade, também a maternidade, essa frase também se aplica, né? Toda mulher madura é mãe também, da mesma forma. Por quê? Porque ao olhar, por exemplo, a realidade de uma mãe, de um pai, é muito sacrifício. Quando é um verdadeiro pai, veja bem, não é um mero genitor. Quando é uma verdadeira mãe, não é uma mera genitora, né?
Se imaginarmos, por exemplo, o sacrifício de um parto, o sacrifício de acordar de madrugada, o sacrifício da educação. Gente, educar uma criança não é fácil. Eu tenho 3 filhos. É extremamente desafiador. Mas quando eu quero o meu conforto, eu quero me esquivar dos sacrifícios, então eu ignoro tudo isso ou terceirizo a responsabilidade. E a gente vê muito isso, não é? Terceirizar a educação dos filhos, escola integral, deixar para os outros criarem, para o celular criar, para a TV criar. Ou seja, eu quero o meu conforto, eu não quero problema e passo a responsabilidade para outros. Isso é sinal de imaturidade. Um verdadeiro pai é aquele que se sacrifica pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família. Daqui a pouco a gente volta mais, isso é só o primeiro versículo, rendeu bastante. Depois nós vamos falar do versículo 25 e 26 desse evangelho também. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta com mais programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com mais programa Palavra Viva. Nós estamos aqui meditando a palavra de João, capítulo 12, nos versículos 24 ao 26. Falamos muito do versículo 24, da realidade do sacrifício. Vamos agora falar um pouco do versículo 25. Jesus diz: quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida, olha a palavra forte, quem odeia a sua vida neste mundo, irá conservá-la para a vida eterna. São estes paradoxos. Né? O Evangelho de São João é recheado dessa realidade. Né? Ou seja, quem odeia a sua vida vai ganhá-la, né? Vai ganhar a vida eterna. Essa realidade do odiar a vida, né? Do não se conformar com a vida nesse mundo, ela, em certa medida, ela pode parecer até irracional. Porque, afinal de contas, como assim? Né? Eu não tenho que ter alegria nessa vida, gostar dessa vida, como é isso? Né? Na verdade, o que Jesus está falando é aquela pessoa apegada à realidade dessa vida. É disso que Jesus está falando. Ele está falando para todo mundo viver triste, não, óbvio que não. Né? Os santos eram pessoas alegres, apesar de toda a dificuldade, toda a luta, todo confronto, né, como eu falava. Mas é necessário entender essa realidade. Eu não posso me apegar a essa vida, porque, afinal de contas, seria uma contradição também. Porque a pessoa apegada a essa vida é o mesmo dizer, eu não quero outra vida, não ser essa. Eu quero viver essa realidade. Então, Jesus aqui está fazendo uma crítica ao apego, ao amor desordenado à realidade desse mundo. Então, a pessoa apegada às coisas, às pessoas, a si mesmo, é uma pessoa que deseja mais essa vida do que a vida eterna. Agora, é interessante que
nós olhando para a vida futura, desejando a vida futura mesmo sem vê-la, ou seja, um ato de fé, certeza no que você vê, eu a desejo mais. Esse é o ponto. Eu desejo mais a vida eterna, eu desejo mais o céu, eu desejo mais a presença plena de Jesus na minha vida. Agora, veja bem, não adianta só desejar. É preciso viver já nesta vida como quem busca a vida eterna. Isso é fundamental, porque na verdade, veja bem, quando que começa a vida eterna? Depois que a gente morre? Não. A vida eterna começa no batismo. Isso é muito importante. Porque veja bem, quando nós nascemos, né, a vida ali começa e tudo, a vida natural, né? Mas a vida sobrenatural, ela tem início no batismo. O batismo, por isso é tão importante. Por isso Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Por quê? Porque o batismo inaugura a realidade da vida eterna. O problema é que ao longo dessa vida, embora nós tenhamos sido batizados, pela fé dos nossos pais, e quem é católico depois confirmado com a nossa própria fé na crisma, nesses 2 sacramentos, apesar disso, o problema é que nós vivemos a vida como quem não quer a eternidade. E aí ofendemos a Deus, e aí pecamos, e aí levados pelos nossos desejos carnais, pelas nossas próprias vontades, cometemos ofensas a Deus. E essas ofensas a Deus são atitudes livres de quem não deseja a Deus. Veja, Deus nos ama tanto que Ele quer que nós respondamos a este amor com liberdade. Ele não quer obrigar ninguém a amá-lo. Seria até uma contradição à própria definição do amor cristão. O amor requer liberdade. Amor é a livre entrega do coração. Ou seja, livremente eu escolho por Deus. E essa escolha por Deus, ela precisa estar em atitudes concretas. Não só atitudes, é preciso haver o desejo e a intenção ligada à atitude. Só a intenção, né, como diz as pessoas, o ditado popular, de boas intenções o inferno está cheio. Né? Ou seja, só a intenção não basta. Mas também só a atitude não basta, porque às vezes tem muita gente que faz coisas boas pelo motivo errado. Ou seja, eu faço bem, mas não pela intenção certa. Eu ajudo as pessoas, mas a minha intenção é aparecer. Jesus é aquele que conhece o nosso coração, as nossas intenções. Portanto, a minha intenção está ligada às minhas atitudes. E desta forma, livremente, eu, ao longo dessa vida, vou vivendo como quem deseja a eternidade. A eternidade já começou. O germe da vida eterna, como diz Garrigou Lagrange, é no batismo. Inauguração do organismo sobrenatural, da vida interior. E a partir dali eu vou vivendo. E, na verdade, a morte nada mais é do que uma passagem dessa vida natural para a vida sobrenatural que já começou. Portanto, quando Jesus diz odiar este mundo, na verdade, é não se contentar, é o mesmo que dizer assim, tá, eu estou vivendo aqui, mas o que eu quero é a felicidade eterna. Tudo bem, eu estou indo à Santa Missa, né, que é o céu na terra, né, eu me confesso, eu convivo com os irmãos, é muito bom, mas muito, 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 muito melhor será a eternidade. É isso que Jesus está dizendo para nós, é desejar a vida eterna, ou seja, quem perde essa vida, ou seja, não me preocupo em perder. E aí, mais um paradoxo, né? Em Cristo, perder é ganhar. Perder neste mundo é ganhar a eternidade. Então, é por isso que Jesus também fala, né? Quem te pede a túnica, dá também o manto, né? Quem te fala para você andar 1000, anda 2000. Né? Quem te pede emprestado não cobra. Ou seja, é perder. Perder para ganhar. E essa dinâmica do Evangelho, Jesus, isso traz muita paz, porque nós somos apegados demais às coisas desse mundo. E tudo aqui é perecível, tudo aqui vai acabar. Portanto, Jesus está nos motivando a dizer que não se apega não. Não se apega à sua vida, à sua saúde, às pessoas desse mundo, às coisas, não. Porque você perderá tudo, uma hora ou outra. Já se acostume a perder. E melhor, não perca, porque de fato você vai perder, mas perca voluntariamente. Doe.
sacrifica-se, porque desta forma você já irá perder de todo jeito. Vai perder um dia a sua saúde, a sua vida, os seus bens, tudo você vai perder. Você livremente já vai entregando. E o bonito é que fazendo isso você está fazendo bem a outras pessoas, agradando a Deus e já preparando a sua vida para a sua morte. Tem uma prática na comunidade muito interessante, nós chamamos de retiro de boa morte. Olha que legal. Aquele momento do mês em que a gente abre o guarda-roupa, dá uma olhadinha na nossa casa e fala assim, eu não preciso disso. Eu não preciso desse sofá, eu não preciso dessa blusa, eu não preciso desse sapato, eu não preciso de nada disso. E aí eu faço 2 sacos. Um daquilo que vai para o lixo, que às vezes não serve para mim, também não serve para ninguém. E o outro que vai para um bazar ou vai para ser doado para outra pessoa. Mas a outra pessoa precisa mais do que eu. Por que chama retiro de boa morte? Porque é perder para ganhar. É morrer, é sacrificar-se, é odiar, é não querer voluntariamente. E não é porque não serve, não. É porque eu não preciso. Eu não preciso. E aí eu dou, eu entrego. E se nós fizermos uma análise sincera da nossa própria vida, nós temos muita coisa que nós não precisamos. Nós trazemos muita coisa conosco que nós não precisamos e talvez tem pessoas que precisam mais de nós. Perder para ganhar. Vale a pena pensar nisso. E para concluir, versículo 26, se alguém me quer servir, Jesus está dizendo, aí já mudou o verbo, né? Quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Ou seja, o servo de Cristo é aquele que caminha com ele. Né? Aquele que, mesmo que tenha sido enviado, Cristo está com ele. O servo de Cristo é aquele que expressa a presença de Cristo. O servo de Cristo é aquele que, quando as pessoas olham, eles olham e veem mais Cristo do que eu. Isso é algo fundamental, inclusive, para se pensar, um bom exame de consciência. Quando as pessoas me veem, elas veem um outro Cristo, um alter Christ. Quando as pessoas olham para mim, elas falam assim, nossa, Jesus esteve aqui. Eu fico imaginando, tem muitas pessoas que dão testemunho de encontros com Jesus. Né? Ah, Jesus veio, Jesus falou, Jesus... E às vezes, na verdade, eram pessoas. Mas pessoas que eram mais Cristo do que elas mesmas. Às vezes a gente escuta histórias do tipo, né? Ah, eu vi Jesus. Às vezes era uma pessoa, mas uma pessoa que transmitia Cristo. E aí não dá nem para dizer que a pessoa mentiu, né? Porque de fato era Cristo naquela pessoa. Toda vez que nós de fato vivemos plenamente o Evangelho, nós estamos sendo novos Cristos. É interessante, por exemplo, né? São Francisco de Assis, por várias vezes era chamado de o novo Cristo, né? Porque ele viveu a radicalidade do Evangelho. Num tempo em que as pessoas estavam buscando o conforto e não o confronto. São Francisco, citando ele, poderia citar tantos outros santos. São Francisco é um santo do confronto. É um santo que abriu mão de todo o conforto que a vida te dava. Era filho de alguém importante, tinha uma vida tranquila, poderia ser tantas coisas. Abrir mão de uma vida de conforto para viver o confronto, né, que é a vida do Evangelho, a radicalidade do Evangelho. E era feliz, e era alegre, porque para São Francisco não é que ele não tinha nada, né? Ele olhava as pessoas e falava assim, você não tem nada, mas pelo contrário, tudo é meu, tudo é meu. Tá vendo tudo? Tá vendo o mundo inteiro aqui? Pois é, tudo é meu, porque eu sou filho de Deus e tudo é de Deus, então tudo é meu. Como aquele pai que disse para o filho, né? Tudo que é meu é teu. Vivamos assim, meus irmãos, vivamos assim na certeza de que a eternidade nos aguarda. Deus abençoe você e até o próximo programa Palavra Viva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda
para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.